Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, celebrando esta festa em honra a São Tomé, somos uma vez mais lembrados que fazemos parte de uma comunidade de fé que nos transmite a fé de Jesus ressuscitado. E esta comunidade, ela assim transmite porque permanece fiel, unida àquele que é o sucessor do apóstolo São Pedro, aquele que o próprio Tomé acolheu como o primeiro a conduzir a comunidade cristã. Nós fazemos parte da Igreja Católica. Ela, como sabemos, é una, porque sempre estará unida a Pedro, para manter-se unida àquilo que nosso Senhor quis que fosse. Pedro, hoje, é o Papa Leão XIV. A nossa igreja é santa, porque nunca desviou os seus passos. Ela é sempre fiel àquilo que Jesus lhe confiou, anunciar o Evangelho e proclamar a salvação de Deus. A igreja não é santa e pecadora, ela é santa. Ela não saiu do nosso coração desobediente, infiel. Ela saiu do coração fidelíssimo de Deus. Ela é santa porque tem Jesus por esposo. Os seus membros, sim, são pecadores, mas as nossas misérias não mancha a esposa cândida e imaculada de Cristo. A igreja que é una, santa, ela é católica, porque ela foi exatamente enviada por Cristo a todas as nações. E os apóstolos, enviados por serem apóstolos, foram. E onde estes chegaram, chegou a salvação. A nossa igreja, ela é universal. A instituição universal de Edir Macedo não é igreja, é seita. E esta igreja, que é una, santa, católica, ela é apostólica. E para ser verdadeiramente apostólica, repito algo que já disse, é preciso estar unido ao apóstolo São Pedro. Hoje, Bento XVI. Dizia Santo Agostinho, fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não é possível ter comunhão com Deus. Não é. A igreja, portanto, é este caminho aberto por Jesus para que a humanidade tenha acesso a Deus. E quando o ser humano, na igreja, entra em comunhão com o mistério de Cristo, aquilo que no ser humano é incredulidade, torna-se fé. Aquilo que no ser humano é desobediência e, portanto, rebeldia, torna-se obediência. Aquilo que no ser humano é trevas, torna-se luz. Estamos hoje diante de um relato tão belo do evangelista São João acerca de São Tomé. E é interessante que, por conta de uma leitura popular, a gente se prende muito ao dado negativo que se faz presente no relato. Um apóstolo que não está onde deveria estar.
E é interessante que este apóstolo é chamado de Dídimo, porque existe um outro Tomé. E quem é o outro Tomé? São aqueles que atiram pedra neste Tomé. Quem? Nós. Quantas vezes nós não temos a mesma atitude de Tomé? Tantas vezes não estamos onde deveríamos estar e estamos onde não deveria estar. Como é isso, Padre? Muitas vezes não estamos na presença de Cristo, mas estamos em sua ausência. Não foi isso que aconteceu com Tomé? Mas por que não atiramos pedras em nós mesmos? Não, mas este apóstolo, ele foi pego para Cristo. Certamente vocês já ouviram esta expressão. Mas vejam, a ausência dele aqui nos possibilitou ter este relato. E percebam o que eu vou dizer e meditem sobre o que eu vou dizer. Para superar a nossa incredulidade, a nossa infidelidade, é necessário entrar nas marcas da fidelidade. E onde estão as marcas da fidelidade? No corpo crucificado e ressuscitado de Jesus. Aqui estão as marcas da crucifixão e da ressurreição. Somente colocando o seu ser no ser crucificado e ressuscitado de Jesus, Tomé foi capaz de sair da incredulidade para a fé plena e absoluta. A fé que ele levou a proclamar Jesus como Kyrios, não como o Senhor, como os outros senhores de então, mas como o Senhor da vida, como o Senhor que triunfa sobre a morte. É interessante percebermos também que Jesus aparece com os sinais da paixão e não com os sinais da morte. E aparecendo com os sinais da paixão, ele pode exatamente transmitir a Tomé aquilo que Tomé não era capaz de ter, porque Tomé estava preso à morte. Jesus está livre pela força da paixão que o levou à ressurreição. Meditem sobre isso. Jesus apareceu com os sinais da paixão, mas não com os sinais da morte. É, portanto, a paixão de Jesus, o amor intenso de Deus que nos tira da incredulidade e nos leva à fé. Esta realidade que muitas vezes achamos que temos, certo? Porque nos dizemos católicos. Mas como eu já disse em outros momentos e faço sempre questão de repetir, fé não é acreditar na existência de Deus, mas fé é existir na existência de Deus. Tomé pôde existir na existência de Deus porque pôde entrar em Deus. Enquanto não entramos em Deus, um mistério profundo de comunhão, a nossa fé é apenas uma experiência incipiente, inócua, superficial e até mesmo periférica. Mas quando entramos de fato no mistério da paixão, o mistério da ressurreição entra em nossa vida. E a nossa vida passa por um processo de profunda mudança e transformação, como passou com Tomé. Como Tomé passou e vivenciou. Que nós possamos estender a nossa mão e colocá-la no lado e tocar nas mãos de Jesus. E assim façamos esta experiência de vida nova, de transformação,
E hoje, em nossa oração pessoal, nos coloquemos como aquilo que somos, Tomé, e vejamos que muitas vezes estamos onde Jesus não está, e muitas vezes não estamos onde Ele está. Estendamos nossas mãos para Ele e peçamos que Ele cure a nossa incredulidade. Porque a fé, meus irmãos e minhas irmãs, não é pensar na existência de Deus, mas a fé é caminhar segundo a existência de Deus. Guardem isso também. Guardem isso. Não é pensar na existência de Deus, mas é caminhar na existência de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.